O UEL-FM apresenta Zotcast, Pra Fora da Porteira, programa produzido pelos alunos e docentes do curso de Zootecnia da UEL. Notícias, entrevistas e muita informação sobre a produção e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal que fazem parte do nosso dia a dia. Olá a todos os ouvintes do Zotcast. Estamos aqui apresentando o nosso primeiro episódio. Eu sou Miguel Junquete, faço o curso de Zootecnia. Eu sou a Ana Júlia, faço curso de Zootecnia. Nós estamos aqui com o professor de Zootecnia da UEL, Caio Abércio, e o Cleandro Dias, que é um especialista em bem-estar animal, que é o tema do nosso podcast de hoje, que nós vamos apresentar para vocês. Antes de começar, a gente gostaria de agradecer ao patrocinador desse primeiro episódio do podcast, o Mercado Silva. Ele fica localizado na zona leste de Londrina, na Vila Iara, próximo ao Detran. Gostaríamos de agradecer muito essa parceria que ele forneceu pra gente. É isso, um pouquinho para descontrair, a gente queria saber um pouquinho de cada um. Como você chama, o que você faz. Perfeito, Ana. Bom, primeiro agradecer a oportunidade dessa primeira participação, né? É o primeiro evento desse projeto da Zootecnia, muito nos honra. Eu sou professor do curso, estou na UEL já há 36 anos, sou médico veterinário, sempre trabalhei com suínos e estamos assim, bastante envolvidos nas atividades todas que o curso tem, né? Participamos também do projeto da pós-graduação em nível de mestrado, doutorado, e é a nossa trajetória. Suíno está no nosso sangue já desde que formamos e tem uma história aí bem legal e vai ser bacana ter esse papo com vocês. Ok. Em primeiro lugar, agradeço ao convite aí para participar desse primeiro Zoocast, o que me alegra muito, não só por poder participar e colaborar com vocês, como também trazer informações dessa disciplina, dessa matéria, desse tema super importante, a qual eu me dedico aí já há muitos anos, que é a área de bem-estar dos suínos. E rapidamente, um pouco sobre a minha trajetória profissional. Eu sou médico veterinário, estou fazendo agora em janeiro do ano que vem 30 anos de formação e atuação sempre com suínos. E a minha passagem aqui na UEL, a qual me orgulha muito, foi durante o período meu de doutorado. Junto com o programa de ciência animal, eu fiz um doutorado aqui por orientação do professor Caio Abércio da Silva. E nesse período eu estive também um período na Universidade Autônoma de Barcelona, trabalhando no tema, junto com o professor Xavier Manteiga Villanova. E nós três fizemos esse livro que está aqui na nossa mesa, aqui, que é o primeiro livro de bem-estar dos suínos, escrito em português, e que aborda temas de bem-estar do animal, bem-estar dos suínos, desde o nascimento dele até o momento em que ele é abatido e que, né, se transforma em um alimento tão importante para a nossa subsistência como espécie humana. Então, obrigado pelo convite aí de estar com vocês. A gente queria agradecer vocês de estarem aqui. E, bom, para a gente começar um pouco mais sobre esse podcast, a gente preparou algumas perguntas para vocês que a gente queria conversar com vocês sobre. A primeira pergunta que a gente preparou é: como vocês acham que o Brasil se posiciona como produtor de suínos em nível mundial, assim? Ok, vou assumir essa primeira pergunta então, Cleandro. Bom, o Brasil, né, existe uma palavrinha em inglês que a gente costuma incorporar quando faz esse paralelo com questões mercadológicas, né? O Brasil é um player, né, um jogador importante nesse cenário, tá? Tanto no nível de qualidade quanto no nível de produção, digo quantitativo. Tá? Ocupamos hoje a 4ª posição como o maior produtor mundial e ocupamos também a mesma 4ª posição como exportador. Já atingimos mercados muito exigentes nesse quesito de exportação e, portanto, isso remete à nossa suinocultura a uma condição de muito respeito. Isso por si só não basta. A gente enxerga que a suinocultura, isso a gente divide com outros colegas que militam na área, que trabalham, a suinocultura brasileira vai muito além disso nos próximos anos. Todos os cenários são muito positivos e essas posições hoje já privilegiadas provavelmente vão ser superadas, né? Temos uma
condição física de iguária, água, mão de obra, grãos, que coloca o Brasil na vanguarda de qualquer outro paralelo em nível mundial, né? Então, hoje já estamos bem e vamos avançar mais nisso, né? E quando eu falo do qualitativo, aí o Cleandro é o expert nisso, tá? Isso permeia também questões de bem-estar. Estamos fazendo a lição nesse tema, entre outros temas que a gente tem que fazer, né? Sustentabilidade também, né? Então, o cenário é muito positivo e a gente está muito bem. Segunda pergunta. O que temos de positivo como isso? Qual é a sensação também de vocês como nomes muito grandes nessa área? Tipo, o que vocês sentem com isso? De serem nomes renomados. Bom, eu acho que essa pergunta ela é muito particular, né? E acho que tanto o professor Caio como eu, a gente tem aí um período longo já de atuação na área e sempre focado em suinocultura. Então, essa dedicação que tem aí de décadas, eu acho que ela ajuda a gente a entender um pouco melhor a história que o Brasil teve, que é uma história bonita de crescimento, de aprimoramento nos seus sistemas produtivos. E quando eu falo aprimoramento, a gente entra no tema do bem-estar animal, que é um tema que tem tido uma crescente importância, especialmente na última década para cá. E o Brasil ele é um dos signatários da OIE, então ele segue os padrões, os standards que a OIE coloca. São 183 países que são signatários e o Brasil é um deles. Então, se nós pegarmos a forma de trabalhar, as boas práticas que são utilizadas hoje em suinocultura no Brasil, tanto a nível de granja, como transporte, bem como dentro das indústrias, elas estão alinhadas com aquilo que a comunidade internacional ela tem como referência, né? Além disso, entrando aqui dentro do território nacional, nós recentemente, do ano de 2000 para cá, 2020, melhor dizendo, a gente foram publicadas ou atualizadas documentos legais que colocam o Brasil também com muito mais clareza, com muito mais segurança, num nível, inclusive, de comparação com a própria comunidade europeia. Então, quando você pergunta como que a gente se sente, obviamente, engrandecido por poder ter caminhado, né, nessa caminhada junto com outras empresas, colegas, né, mas sabendo também que tem um trabalho importante ainda que tem que ir, porque não para aqui, né. Então, se termina um desafio, surge outro. É como subir uma escada com muitos degraus. A gente subiu um degrau, 2, 3, 4 a cada ano, a cada semestre, a cada dia, mas isso não significa que nós não temos uma escadaria longa ainda para caminhar, para aprimorar e cuidar melhor do animal, que é o que produz esse alimento para nós. Então, a gente se sente feliz em poder colaborar, mas ao mesmo tempo sabe que tem muitas coisas ainda para se dar continuidade. Aí entra o tema da pesquisa, né? Não só do ensino, né? Dentro da universidade, mas também as pesquisas que são feitas para entender sobre a perspectiva do animal, qual a melhor forma de produzir, de transportar ou mesmo as práticas dentro da indústria, né? E não apenas com a perspectiva do ser humano, do consumidor, mas também a perspectiva do próprio animal. Por isso que a ciência, né, do bem-estar animal é tão importante. E aí o papel que tem a universidade também nesse quesito de estar aprimorando, mais uma vez, usando essa palavra, né, os processos todos de boas práticas que são essenciais para melhorar a qualidade de vida do animal. Beleza. Tem muitas pessoas do nosso público que não estão necessariamente dentro dessa área, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para esse público o que é em si o bem-estar animal e quais são qual é a importância deles. Lógico, claro que acredito que todos sabem que é importante, mas assim, quais as importâncias para cada animal, sabe? Por exemplo, assim, o que o suíno tem de diferente que precisa ser assim muito bem cuidado. Eu vou fazer a primeira parte da resposta, depois o Claro. pode dar sequência, por favor. Assim, primeiro a gente tem que entender um pouco sobre o conceito, né, científico de bem-estar animal. Bem-estar animal ele é baseado essencialmente, falando de uma maneira bem aplicada, em 4 princípios. E o primeiro princípio é o princípio da boa alimentação, em que o animal esteja onde ele estiver. O animal, estou falando aqui do suíno, do animal criado com finalidade comercial, sobre nosso cuidado, ele tem que estar servido de água,
né, sempre durante todo o seu tempo, né, e de um alimento, né, que possa nutrir ele de forma adequada, não só seus requerimentos de ordem de crescimento, de mantença, de crescimento, de reprodução, enfim, né? Então isso é um aspecto importante, é um primeiro pilar, é um pilar de uma boa alimentação. Claro que aí poderia desdobrar em níveis nutricionais, em tipo de comedouros, em frequência de alimentação, e aí tem diferenças entre faixas etárias, entre grupos e tal, que não cabe no momento a gente mergulhar. Até porque nós estamos aqui falando mais num nível mais genérico, né, conceitual. Um segundo aspecto é a questão de uma boa saúde. Né, então, assim, o animal ele tem que estar saudável, como nós aqui. Se nós estivermos sofrendo de dor, de algum tipo de lesão, de um ferimento, algum processo patológico, uma enfermidade, possivelmente nós vamos estar perdendo em bem-estar. O animal, ele, nesse ponto, ele se equivale a nós, e a gente tem que garantir também que esse segundo ponto seja atendido minimamente. Um terceiro aspecto que muitas vezes, e que todos eles têm o mesmo nível de importância, é a questão de o animal estar alojado num ambiente adequado, num bom ambiente. Aí entra os aspectos de granja, com um bom conforto térmico, um espaço mínimo, né, cai uma densidade adequada, porque os animais tenham ali o espaço mínimo para cada um. O animal tem um piso de qualidade que não os machuque, que possa drenar os dejetos, os efluentes que são produzidos, que equipamentos ao redor, em torno, que não cause lesões nele também. Então, é um terceiro ponto. E um quarto, que se complementam, é a parte de comportamento, que é aí muito focada aí na disciplina aí que vocês estudam, etologia, né? Que é como que esse animal ele se manifesta nesse entorno que ele está. Então, para isso tem alguns comportamentos que são importantes que o animal possa manifestar, mesmo num sistema de criação industrial intensiva, e outros que são indesejáveis, que são anormais. Então, mais ou menos dentro dessa linha. Então, o bem-estar animal ele é importante que se leve esses 4 pilares de forma equilibrada. Se tiver um pilar que tiver desequilibrado, é como se fosse uma mesa com 4 pés, em que um está inferior que o outro, vai estar provocando um desbalanço. E a gente tem que buscar atender todos esses 4 princípios nas nossas atividades quando a gente está junto com os animais. Eu acho que um aspecto importante para a gente registrar, né? Existe essa ciência por trás disso tudo, e vem as legislações apoiadas nessa ciência, e depois vem a aplicação desses conceitos, né? Que são cobrados pelas regras, pelas normativas, e o Brasil tem feito isso, né? Tem avançado. A gente entende que tem muito por fazer, mas a gente é muito melhor do que já fomos. E isso, num contexto que eu queria ampliar um pouquinho, entendendo que a grande razão de uma produção animal é o consumidor, é o homem, né? Todo esse processo, ele tem que ser sustentável, né? Sustentável no sentido de uma produção que confira o bem-estar, como o Cleandro comentou, que confira também questões de sustentabilidade ambiental, de bem-estar do trabalhador envolvido, né? Aspectos todos esses que estão no mesmo nível de importância. Hoje existe um conceito que chama One Health, né? Saúde única, e ele permeia exatamente essas três condições. E o que isso implica para o consumidor, para o ouvinte aqui da rádio, né? Que não está mergulhado na suinocultura como nós, como vocês futuramente também estarão, é de que o produto que hoje o Brasil põe na mesa é um produto cada vez mais seguro em vários aspectos, né? No aspecto da sanidade, da saúde, da isenção de patologias, da condição como esse animal foi criado, né? E chegou na mesa do consumidor sem sofrimento, sem dor, sem a falta de água, sem a falta da ração, sem uma condição negativa de criação, né? Como o Cleandro muito bem frisou, e, ao mesmo tempo, né? Passando pelas mãos de pessoas que estão sendo remuneradas adequadamente, tendo o cumprimento das normas trabalhistas respeitadas, e, ao mesmo tempo, um processo de produção, né, que não danifique o meio, que não contamine a nossa água, que não contamine o nosso ar. Então,
isso dá muito orgulho de falar, né? E a gente pode assinar embaixo que a suinocultura entrega um produto que respeita tudo isso, né? Então, o suinocultor faz esse papel muito bem, cercado, claro, por um suporte de técnicos, de informação, mas o consumidor, ele tem um produto que respeita todas essas prerrogativas, né? E isso é uma delícia, né? Saber que a gente pode consumir um produto saboroso, idôneo, né? E que vai se tornar mais idôneo ainda, porque os processos são de evolução, né? A gente tem que melhorar ainda algumas coisas, mas já estamos muito, muito avançados. Então, essa é uma dica que a gente deixa, né? Não se apegue em boatos com relação a questões sanitárias da carne. São boatos, tá? Há uma segurança muito grande em afirmar que o produto que chega nas nossas mesas é um produto saudável, em todos os aspectos. A próxima pergunta. Com relação da carne dos suínos, você estava falando, tem alguma restrição para o consumidor? O que você acha? Nesse bate-bola, Cleandro, quer responder? Olha, eu acho que não vejo, a gente que trabalha com o suíno, né, e também o Caio trabalha com disciplina da carne também há muitos anos, com certeza vai responder com melhor qualidade a resposta, né, mas eu não vejo restrições de consumo. Pelo contrário, eu vejo cada vez mais médicos atualmente recomendando o consumo de carne suína, como é considerada uma outra carne branca, né? Embora não seja exatamente, conceitualmente, uma carne branca, mas ela é considerada. Então, os americanos têm, inclusive, esse slogan, né? Dentro do seu marketing, né? Da carne, né? Então, a gente não vê restrição assim que seja algo que uma faixa etária não deva consumir, ou indivíduos com determinada enfermidade têm alguma restrição. Eu completaria e afirmaria que absolutamente nenhuma, salvo situações muito particulares de um processo alérgico, alguma coisa nesse sentido, né? E o que compromete ainda o nosso crescimento em termos de consumo são ainda alguns tabus, né? Quando a gente faz essa observação, vem na minha cabeça, naturalmente, uma situação muito contrária ao que a gente vive aqui. O mundo come hoje, como proteína animal, a primeira carne, né, que é a suína. Tá? Perdeu essa posição há 2, 3 anos atrás por conta de um problema sanitário que teve na China, mas retomou. Continua sendo a carne mais consumida no mundo, né? Por décadas é essa a história. E aí vem uma pergunta: se ela tem esse comportamento no mundo inteiro, por que temê-la, né? E a forma como criamos, né, a forma como o melhoramento genético aprimorou esse produto, identificando ele com as demandas dos consumidores, menos gordura, por exemplo, isso avaliza ela completamente, né? Tem uma questão bem polêmica, que é da cisticercose, né? Isso é um desvio de informação, tá? Não se pega cisticercose comendo carne suína, tá? Se pega cisticercose ingerindo produtos ou água contaminada com fezes humanas, né, de pessoas que têm a tênia, tá? Que é um verme chato que está no intestino do homem. Então, não existe possibilidade nenhuma de comer carne suína e ganhar uma cisticercose, que é um problema sério. Aliado a isso, se algum suíno tiver, o que é muito raro na condição hoje de criação intensiva, que é o que perfaz a suinocultura brasileira, animal por animal na linha de abate, ele é inspecionado em 3 pontos, né? E você tem o pleno rastreio se ele tem o cisticerco. Se ele tiver, ele não entra como uma carne de consumo. Mas é raríssimo isso, né? Você pode pegar centenas de milhares de animais e muito raramente se encontra isso. Mas vamos lá, e se eu vier ingerir? Você não vai ter cisticercose, vai ter uma tênia, né? E uma tênia é um verme que se trata como verme, tá? Então, absolutamente, eu não vejo nenhum risco na parte de qualidade de gordura, né? Nós temos um percentual de ácidos graxos que a gente chama de insaturados maior do que na carne de ruminantes, tá? Tão parecida quanto na carne de aves. Então, eu falo que é bastante
tranquilo, né? Assumir que essa carne tem que ganhar mais posição ainda, porque ela de fato é muito boa. E vocês comentaram um pouco sobre esse controle sanitário, assim. Vocês acham que o Brasil está fazendo o seu dever de casa em relação com o bem-estar animal? Vocês poderiam comentar pra gente sobre a situação do Brasil em relação ao bem-estar animal, assim? Se as creches seguem tudo certinho, se conseguem... As fases todas. Isso, exatamente. Olha, certamente. Nós não estamos hoje devendo para nenhum outro país, uma outra região do planeta aí com relação a boas práticas de produção. Nós tivemos recentemente aí a Instrução Normativa número 113, que ela trata sobre as boas práticas e o bem-estar animal na fase de produção de granja, definindo muitos critérios mínimos, coisas que são mínimas que devem ser feitas ou coisas que devem ser abolidas. Eu vou dar um exemplo aqui, a gestação coletiva, que é a criação de matriz no período gestacional em baias coletivas, que a partir dessa Instrução Normativa número 113, ela se limita à utilização de células individuais ao 35º dia de gestação. A partir daí é obrigatório o alojamento das fêmeas em baias coletivas. É claro que os produtores que estavam com granjas instaladas e produzindo quando essa instrução normativa foi publicada, que foi lá no final de 2020, eles têm até 2045 para se adequar. Mas a gente vê um movimento muito acelerado e intenso da cadeia produtiva aí das agroindústrias para antecipar bastante essa data. Inclusive muitas agroindústrias, as maiores na verdade do Brasil, as 6 maiores já anunciaram nos seus programas de bem-estar animal compromissos de antecipar essas datas. Então esse é um exemplo claro de como a gente tem atendido questões de bem-estar animal a nível mundial e que não nos deixa para trás. Se nós olhar também a parte de indústria, também a portaria 365, que saiu também agora 1 ano e meio atrás, que já entrou em vigor em agosto desse ano, com pequenos ajustes que houveram nela, ela também deixa o Brasil numa condição muito acima aí da média e no mínimo equivalente aos países que mais têm exigência nesse sentido. E as agroindústrias, né, as empresas que são aí produtoras de carne ou fiscalizadas pelo sistema federal, estadual, municipal, elas têm que cumprir essas portarias, essas instruções normativas e então com bastante segurança a gente pode dizer que o Brasil ele está muito bem nesse tema aí do bem-estar de suínos. É isso aí. Fazendo a tarefa de casa. Agora vamos apresentar o Curioso, nosso quadro de curiosidades. Para comentar um pouquinho mais, a gente tem um quadro que chama Curioso e a gente queria fazer umas perguntinhas sobre curiosidades dos suínos para vocês. A primeira, por que eles não soam? Essa situação é uma situação interessante, né? Até tem uma frasezinha um chavãozinho, né? Suado como um porco. Isso não está errado, vocês já devem ter visto isso daí, né? Já. Eu atribuiria até fedido como um porco. E esse fedido entre aspas, porque todos os animais têm um cheiro próprio, né? E o cheiro dele é o cheiro dele, tá? Como também temos os nossos cheiros, né? Então, o suíno efetivamente não transpira, né? Ele tem a perda de calor pela respiração, né? E por convecção, né? Convecção. Isso, que é bem diferente desse processo de suar. E a razão é que ele não tem glândulas sudoríparas, né? Algumas poucas nessa região ventral, não sendo o suficiente, então, para ele transpirar, tá? De forma que a condição térmica, tanto muito baixa para leitões jovens ou muito alta para animais adultos, né? São faixas de temperatura em desconformidade com o seu estado de bem-estar, tá? Então, ele não sua mesmo. Respondido. E por que tem que cortar o rabinho do leitão quando ele vai ficar numa baia com outros animais, assim? Essa pergunta é interessante também. Essa prática aí de corte da cauda dos leitões, ela é
é do mundo inteiro, não é só do Brasil. Isso é uma prática do sistema de criação intensiva. Então vamos deixar bem claro que isso não é uma peculiaridade dos produtores de suínos do Brasil. E existe uma dificuldade muito grande de se abolir essa prática. E aí, por que se corta então, né? Porque, na verdade, o suíno, quando criado em produção intensiva dentro de baias com outros indivíduos da mesma espécie, companheiros deles, ele tem o que se chama de comportamento redirigido, comportamento de fuçar redirigido. Porque o suíno, numa condição normal, ele fuça 70% do tempo que ele está ativo, que ele está acordado. Se ele não estiver deitado ou dormindo, ele vai estar 70%, 60%, 70% do tempo dele fuçando, mexendo, revolvendo o ambiente, ou na natureza, ou buscando um pastar, ou buscando um tubérculo, ou um inseto que está no solo. Isso é a natureza dele. Então, quando você coloca ele num sistema industrial confinado, que ele está lá sobre um piso de concreto, e ele não tem, por exemplo, uma quantidade suficiente de enriquecimento ambiental, de palha, ou aquele ambiente tão enriquecido, ele acaba redirecionando aquele comportamento dele de fuçar para a cauda do outro colega. Tá? E aí ele começa a se interessar rapidamente pela cauda. Quando a cauda começa a se mover, e ele vai lá e dá uma mordidinha. E aquela mordidinha dá um saborzinho, ele vai começar a morder de novo, daqui a pouco aquilo vai virando um vício e vira um comportamento anormal. Então, por que se corta a cauda então? Né? Porque a extremidade da cauda, quanto mais na ponta dela, menos inervação tem, menos sensibilidade tem. Então, se você cortar, por exemplo, o terço final, que é o que recomenda, que limita a instrução normativa número 113, que é permitido no Brasil fazer, cortar um terço da cauda do leitão, você vai cortar a parte que é menos sensível. Consequentemente, aquela parte que fica no animal, né, quando um outro colega for brincar com a cauda, ele vai sentir um pouquinho de dor, uma sensibilidade, vai tirar a cauda da boca do colega. Então, você vai ter com isso, vai evitar com que os animais acabem provocando esse vício de se morderem. Então, por que se corta, então, para voltar lá na origem da pergunta? Para evitar a caudofagia ou o canibalismo, né, da cauda. E aí você, com essa prática, você acaba reduzindo em muito esse comportamento de vício, né, que é decorrente do sistema de criação industrial. Por isso que se recomenda enriquecer o ambiente, ou com palha, ou com correntes simples, ou correntes ramificadas, ou com determinados tipos de madeira que tu coloca pendurada, ou até alguns brinquedos que você utiliza, que isso vai com que o animal desvie a atenção dele, distribua a atenção dele nesse 70% que ele está ativo, não só para a cauda do colega, e sim para os outros objetos e materiais que tem dentro da baia. Então é isso que se recomenda fazer, e é o que o Brasil tem feito, também tem buscado aprimorar essas práticas dentro das granjas industriais. A gente ouviu falar, e a gente queria saber se é verdade, se eles possuem memória. Sim, o suíno possui uma memória, e muito boa. Invejável, né? E eu acho que não guarda rancor também, não. Então, dentro das espécies assim de convívio, né, regular que a gente tem ou que a gente conhece, o suíno está como o quarto animal mais inteligente, superando inclusive os cães, né? E ele tem uma memória tremenda, né? Ele identifica situações de medo, situações de tranquilidade. É um animal também muito organizado com relação à limpeza, é um animal que identifica produtos, alimentos. Então, o suíno tem uma cabeça muito, muito boa. Até situações de desafio, assim, experimentais, né, para ele procurar, buscar, tentando reconhecer o caminho desenvolvido, ele tem uma resposta bem positiva, né? Então, nesse sentido, é um animalzinho bem inteligente. O Cleandro talvez possa completar. Quer saber a inteligência dele, coloca ele no labirinto, ensina o caminho pela primeira vez. E você vai ver que na sequência ele vai achar o caminho de volta, mas com muita facilidade, comparado com outras espécies, como o Caio falou, né? Ele é um animal que tem uma memória muito forte, né?
E ele consegue reconhecer, inclusive, os seus colegas de baia semanas, meses depois, embora tendo tido uma ausência desses companheiros nos últimos tempos. Então, ele é inteligente também, guarda essa memória muito clara, né? E outra curiosidade que a gente trouxe aqui para vocês, vocês já viram um transplante de coração de suínos para humanos? Já chegaram a ver alguma coisa assim? Eu sei que o suíno não resiste. Então, essa forma de fazer o transplante de órgãos ou tecidos entre diferentes espécies, que é a área de xenotransplante, ela tem crescido muito. E a espécie suína, ela é, sem dúvida nenhuma, a espécie que mais se assemelha ao corpo do ser humano em tamanho. Inclusive, algumas linhas da medicina aí, claro que de uma forma metafórica, comento que é bom que tu tivesse um suíno do mesmo teu tamanho sempre que tu precisasse, se tu quisesse ter órgãos com equivalente tamanho, pelo menos, né? Mas, tirando um pouco aqui esse tipo de informação, né? Existem sim o transplante, inclusive, recentemente, de coração, né? Que está sendo cada vez mais aprimorado também, né? Está sendo avançado as técnicas. Claro que esses suínos que são utilizados, os órgãos deles para fazer transplantes, eles têm que ser suínos com edição gênica, em que você altera a genética desse animal, né? O DNA, para que esses tecidos que vão ser, na verdade, transferidos para um órgão, para um ser humano, eles não tenham a expressão de certos genes que vão expressar algumas proteínas, que são as proteínas que causam a rejeição de transplantes pelo ser humano. Então, já foi estudado de uma maneira que já se sabe quais são as proteínas que causam rejeição, e se estão produzindo suínos modificados geneticamente com esse objetivo, para que os órgãos deles possam ser transplantados para o ser humano e que tenham uma taxa de rejeição muito pequena. Essa é uma área ainda nova, embora há décadas esteja estudada, mas ainda não tem uma escala grande de órgãos inteiros, mas tem pequenas partes do suíno, como por exemplo as válvulas cardíacas, que isso sim já é comum e já é bem dominado, né, na medicina. Então, essa é uma área que com certeza vai continuar tendo muitas pesquisas, e quem sabe no futuro a gente não possa ter o nosso irmão suíno lá como um backup de alguns órgãos nossos aí. A questão da válvula, inclusive o Paraná é o estado referência, né? Uma granja localizada não muito distante daqui, com a preparação das peças em Curitiba. Isso é rotineiro, né? O uso das válvulas para uma reposição parcial ali das válvulas do coração humano. Tem uma frasezinha bem simples, assim, mas muito legal, né? Quer conhecer o seu corpo, abra um porco, né? Para quem faz medicina e usa muitas vezes esse modelo, diz que efetivamente eles são muito, muito parecidos, né? Fazendo uma brincadeira, espírito de porco já tem bastante, né? Bom, agora a nossa última pergunta do curioso. Aquele barulhinho que as mães fazem para os leitões, a gente pode considerar uma cantoria? Tem um quadro que se repete várias vezes por dia, né, na fêmea lactante, portanto aquela que produz leite, com uma frequência superior a 20, chegando a 30 vezes ao dia, que ela, num determinado momento, mais ou menos de hora em hora, portanto, ela emite um grunhido, né, que sinaliza os leitões para virem mamar. Então é um chamamento, né? Isso é um pouco contagioso. Quando você está numa sala de partos e você vê uma fêmea chamando os seus leitões, outras mais ou menos simultaneamente também fazem isso, né? E aí é uma briga danada para cada um achar seu teto. Uma outra coisa curiosa, cada leitão escolhe seu teto até o 3º dia, mais ou menos, né? Ficando com ele até o final, quando é desmamado, né? Então, tem esse chamamento sim, né, Cleandro? Sim. Ele não seria exatamente uma cantoria, né? É uma conversa entre mãe e filhos, nesse caso, né? Um chamado para aquele momento onde o alimento está à disposição, porque a fêmea libera o leite de maneira muito rápida, então todos devem estar postos ali, cada um na sua teta, como o Caio falou, para não perder a hora da comida, porque vai demorar mais uma hora, quem sabe, para voltar de novo essa oportunidade. Mas não dá para se comparar exatamente como um canto, né? É sim um modelo de comunicação, de vocalização entre um tipo de comunicação entre os suínos. Nossa última pergunta para vocês
a gente queria perguntar em que área do zootecnista que ele pode trabalhar no bem-estar de suínos, assim. Bom, Fala um pouco. Vou começar. Eu acho assim que tem, de forma geral, né, o zootecnista ele pode trabalhar na área de produção, né, não dos suínos, e dentro das próprias granjas, né, onde os animais vivem, né, propriamente, né, orientando o produtor, orientando os funcionários, as pessoas que estão acompanhando mesmo a produção. Pode trabalhar na área de reprodução, se quiser entrar numa área mais específica, na área de nutrição dos suínos, né? Manejo em geral, não existe, eu acho que uma limitação nesse sentido. E não só dentro da granja, mas na parte de transporte, de indústria também. Eu mesmo que rodo bastante, trabalhando com consultoria, eu vejo zootecnistas quase todas as semanas, em várias empresas, em diferentes situações, cuidando dos animais. Então, acho que o mercado ele é muito amplo. Depende do perfil da pessoa, da área que mais vai gostar e, obviamente, das oportunidades que vão encontrar no mercado, mas eu vejo como plenamente conectado com a suinocultura, né, como um todo. Só queria complementar que ratifico o que o Cleandro comentou, né? E fazendo esse fechamento de cenário de expansão que temos, né? Sinaliza o quê? Que temos uma demanda por pessoal muito, muito grande. Já temos, e isso vai incrementar ainda mais, né? Todas as perspectivas no Brasil são de crescimento, que são experimentadas hoje. As grandes indústrias, né, Cleandro? Todas elas com processos de expansão, e não expansão pequena, 20%, 30%, às vezes até 50%. E isso vai demandar pessoal, né? O zootecnista é uma pessoa preparada para isso. Ele tem um curso, né, que coloca vocês nas diferentes áreas. Você pediu para destacar a questão do bem-estar. Temos vários profissionais aí conhecidos, alguns, né, egressos da UEL, tá, se destacando aqui dentro, fora do Brasil, né? Tem a Luiene, perfeito. Tem uma menina de Londrina que não me vem o nome na cabeça, tem vários, e outros colegas também que não são da UEL, né, sendo aí referência no setor. Então, oportunidade não falta, tá? Basta seguir a cartilha do cumprimento de uma condição idônea, de dedicação, de responsabilidade, né, de motivação, tá? Porque as oportunidades aparecem, tá? Então, o zootecnista tem um belo espaço aí. E mais uma vez a gente queria agradecer a participação de vocês pelo nosso podcast, o Zotcast. Obrigada, professor Leandro. Obrigada, Cleandro. Foi muito incrível a entrevista. E a gente queria agradecer também o nosso patrocinador do primeiro podcast, que é o Mercado Silva, que ele é localizado na Zona Leste de Londrina, na Vila Iara. E obrigado pela parceria mais uma vez. E para você que quer divulgar o seu comércio, quer fazer uma parceria com a gente, entre em contato no nosso Insta do Zotcast. É isso, muito obrigado a vocês dois. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, ministrando esse programa. Prazer é nosso e reitero o agradecimento, sempre à disposição e torcendo que esse podcast frutifique aí com edições, quem sabe, diárias futuramente. Obrigado aí a todo o time do Zotcast. A UEL FM apresentou Zotcast, Pra Fora da Porteira, programa produzido pelos alunos e docentes do curso de Zootecnia da UEL. Acompanhe as edições do programa para mais informações de qualidade.